ok? Então, aí o que acontece? A gente tem, então, que pensar na formação reticular como essa possibilidade de inervar, de levar, de ativar o córtex cerebral, e a partir disso a gente ter consciência, e a partir da consciência a gente ter as demais funções psíquicas, tá? Outra coisa importante, quando a gente fala da consciência, que é que nos dá a possibilidade de ter as demais funções psíquicas, a gente tem consciência também na psicofisiologia, que é a integração entre estruturas corticais e subcorticais, que faz com que eu possa mudar voluntariamente a direção da atenção. Então, é aquilo que eu falei com vocês. Vocês estão me ouvindo, vocês estão tentando prestar atenção na aula, só que aí seu filho chama do lado, você muda a sua atenção. E aí você volta para o seu foco. A gente consegue mudar voluntariamente o nosso foco da nossa atenção. Tá? Criar ideias abstratas e expressá-las. A gente pode não só focar naquilo que vem de fora, mas eu posso focar naquilo que eu tenho aqui dentro. Eu posso focar, pensar no determinado assunto, criar uma estratégia, criar uma solução de um problema pensando nele. Então, para eu pensar nesse problema, eu também tenho que focar. Né? Eu tenho uma dificuldade enorme em meditar. Meu sonho dourado é aprender a meditar. O que acontece comigo? Eu não consigo, eu começo a meditar, eu até fui para yoga, aquela coisa toda. Eu começo a meditar e meu cérebro começa a pensar num monte de coisa, né? Que é exatamente ficar mudando a direção da atenção. Isso pode ser bom para a gente manter uma vigilância do nosso ambiente, mas isso pode ser ruim para o nível, a qualidade da sua atenção, tá? Aí você está deitado lá na cama, você quer pensar numa estratégia para resolver um problema. Por exemplo, você está com uma dívida. E aí você começa, como é que eu posso tentar pagar isso? Será que se eu fizer isso ou aquilo? Aí você começa a pensar nisso. Só que a qualidade da sua estratégia vai ser proporcional ao seu nível de atenção naquele pensamento. Se você começar a pensar como é que vai pagar a conta, mas aí você começa a pensar em outras coisas paralelas, aí vai ficar difícil, que é a mesma coisa do nível de atenção que você tem, tá? Prever a significação de seus atos. Eu consigo prever o que eu vou fazer. E ser capaz de se posicionar frente a valores éticos e estéticos. Né? Isso, quem me dá, também é meu nível de consciência. Vamos pensar numa consciência política, uma consciência social. Né? A gente tem visto aí ontem, passando a semana toda, a questão da consciência, se eu vou pensar na questão da ética, aqueles dois fatos com os dois Mateus em relação ao preconceito racial. Eu consigo me posicionar frente a isso, né? Eu tenho que estar atento, consciente dos meus valores para que eu possa me manter eticamente dentro de uma situação. Eu concordo ou não concordo, eu gosto ou não gosto. Isso tem a ver com a minha capacidade de consciência da situação, tá? E aí, o que acontece? Embora a importância do SARA para o nível de consciência seja, a gente sabe que é da formação reticular, a gente sabe de outras estruturas do telencéfalo que tem grandes genes na consciência. Então, a gente vai pensar lá, a formação reticular, ela é a base que vai alimentar esse córtex, que vai ativar esse córtex. Mas a gente tem o lobo parietal direito, a gente vai estudar cada partezinha desse córtex. Qual que é a função do parietal direito? É nos dar noção do mundo. Onde que o nosso corpo está no mundo, os objetos que nos cercam, a nossa relação com esse mundo que nos dá a noção de realidade é no parietal direito. Então, ele vai nos dar essa consciência do meu corpo, onde que eu estou,
esse espaço, o mundo que me rodeia, os objetos que me rodeiam. Isso é parietal direito. A gente vai aprender isso ao longo da disciplina, o que cada área cortical tem a ver com as nossas funções. As pré-frontais são extremamente importantes para a nossa organização da atividade mental consciente. Por quê? É lá que eu tenho tomada de decisões, planejamento, resolução de problemas, raciocínios longos. Tudo isso está na área pré-frontal. Então, para que eu possa manter um nível de consciência tal para resolver um problema, eu preciso muito das áreas pré-frontais. Tá? Interações tálamo-corticais, que é extremamente importante, né? O tálamo, ele é extremamente importante para a função de Sara, porque ele vai passar ali, vai subir, também tem a ver com o nosso nível de consciência. Então, a gente fala de Sara, mas a gente tem que pensar que existem outras estruturas corticais também importantes para o nível de consciência que a gente mantém. A formação reticular contém um conjunto de núcleos que projetam para múltiplas áreas do sistema nervoso central. Tá? Esses sistemas moduladores participam de diversas funções. A gente vai ver que tem, né, áreas límbicas relacionadas com as emoções, com o córtex pré-frontal, implicadas no controle do humor, agressividade, impulsividade, ansiedade, os mecanismos de recompensa e prazer, processo de atenção e memória, tá? Então, a gente vai, à medida que a gente vai estudando formação reticular e entendendo as suas conexões, a gente vai vendo quanto ela é importante, né? Se eu tenho uma conexão com o pré-frontal, tem a ver com todo o meu controle, né? Nesse controle de tomada de decisões, de agressividade, de impulsividade, de controle dessas ações. Se tem a ver com o sistema límbico. Vocês lembram onde está o sistema límbico? Onde que ele fica? Onde que ficam nossas emoções no sistema nervoso central? Quem lembra? Ninguém lembra? Nessa região aqui, ó, a gente pode fazer uma grande bola. Deixa eu ver se tem outra imagem, mas acho que não tem, não. São só essas mesmo. A gente pode fazer uma grande bola aqui, ó. Tá vendo o tronco encefálico? Vamos fazer uma grande bola pegando em cima do corpo caloso. A gente pega o corpo caloso, faz uma bola pegando ali um pedaço ali, ó, do tronco encefálico, o hipotálamo, a hipófise, toda essa parte interna, bem medial ali, ela é a área do nosso sistema límbico, tá? E, coincidentemente, a gente está ali, nesse meinho, também com a formação reticular. Então, a nossa conexão é extremamente importante também para o controle que a gente fala do sistema, do circuito de recompensa, para as nossas emoções. Olha, emoções que dependem essencialmente do córtex cerebral e de suas conexões subcorticais. Aqui que a gente está falando dos mecanismos de recompensa e prazer que estão nessa área aí também. Tá? Então, à medida que a gente for falando de cada pedacinho, a gente vai retomar alguns conceitos nesse sentido. Resumindo, tá? Medula é uma grande via de acesso da periferia para o sistema nervoso central, do sistema nervoso central para a periferia. Pensa aí no hipólipo viajando, é um caminho. Nesse caminho são integrados reflexos medulares. Ok. Subir e tem a ver com toda a motricidade e sensibilidade do queixo até a ponta do pé. Ok? Tronco encefálico. A coisa começa a ficar mais complexa. A gente passa a ter reflexos somáticos, tônicos, controle da respiração, controle vasomotor, controle do vômito.
temos 10 pares cranianos e temos a formação reticular. A formação reticular é um conjunto de neurônios e fibras que tem conexão com o cerebelo, com o diencéfalo, com a medula, com o cérebro, com tudo. Ela está numa posição estratégica. A formação reticular tem neurônios que seus axônios sobem, formando um sistema que chama Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Qual que é a função dele? Ativar, uma das funções, ativar o córtex cerebral, para que ele entre em consciência, para que ele fique atento, vigio, acordado, para que ele possa cumprir as demais funções psíquicas. Ok? Deu, gente? Dúvidas? Tá tranquilo? Ok, tranquilo. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo amanhã, já falando disso tudo, e falar já de diencéfalo, telencéfalo, vou falar um pouco, porque aí já vai adiantando para vocês, para na próxima aula as coisas ficarem mais claras. Eu não tenho pretensão de revisar neuroanatomia e neurofisiologia, porque eu sei que Karen deu super bem, vocês viram isso, mas eu preciso só pontuar algumas coisas que eu preciso para vocês entenderem as funções psíquicas. É por isso que pode, às vezes, ficar repetitivo, mas eu preciso retomar alguns conceitos. Ok? Não está repetitivo, viu? Tá muito bom. Agora, para quem chegou depois, eu falei duas coisas. Eu já passei um estudo dirigido, que dá para vocês fazerem pelo material que eu mandei. Não sei se todas as perguntas vai ter, porque eu resumi muito essa parte para mandar para vocês. O estudo dirigido, ele vai valer como nossa atividade de 5 pontos e já vai valer para a nossa primeira APS. Ok? Ele já está no grupo de vocês e já está no portal. Quanto ao livro, eu vou mandar ele agora para vocês. É a nossa interdisciplinar que ficou sob minha responsabilidade. Tá? É um livro grande, de 181 páginas, então, assim, acho que vocês já começarem dando uma olhada nele e já fazer a divisão dos grupos. Me mandem a divisão dos grupos, que aí a gente faz a divisão aí de acordo, como eu falei com vocês fazem uma pequena síntese do livro e falam um pouco mais de determinado capítulo, porque eu acho que é a única forma que a gente vai conseguir dividir essa tarefa. Ok? Gisele, já tem data para entrega? Tem tudo já. A interdisciplinária, dia 8/9, e a nossa APS, ela corresponde ao dia 22/8, que dá no sábado, né? Então, eu vou pus aí para vocês entregarem na aula seguinte, que é dia 24/8. Ok? Aí é para mandar no seu e-mail. O e-mail que a gente vai trabalhar é o e-mail do Gmail, tá? Eu até tenho que pôr lá, que eu esqueci de colocar. Eu deixei um e-mail do Gmail só para fãs, para não ter problema. Ok? Ok, obrigada. Então, quem já puder ir já fazendo, eu acho que é até bom para já adiantando o estudo dirigido, para vocês não ficarem com muitas tarefas acumuladas depois. É bom que vocês já vão revisando e qualquer dúvida só pode mandar no WhatsApp que eu ajudo. Aí a gente vai fazendo assim. Ok? Ô, Gisele, Oi, gente, é uma pena, porque como eu falei com vocês, eu gosto da aula escrevendo, no quadro, então assim, a gente vai tentando se adaptar dessa forma. Ok? Gisele, Oi. eu tenho uma dúvida em relação ao interdisciplinar. Todos vão ter que ler o livro todo, é isso? Isso. E Como aí, eu tenho que... um exemplo, Como eu tenho... pode falar. Meu grupo, somos 4. Aí nós 4 vamos escolher um capítulo. Não, eu estou pensando assim, se vocês mandarem para mim os grupos, eu estou pensando em eu mesmo dividir para não ter duplicidade dos mesmos capítulos. Falar um pouquinho, vocês vão fazer um parágrafo do livro como um todo e vão se ater mais a determinados capítulos do livro. São 10 capítulos, eu vou ter que dividir entre os grupos.
Então, eu vou pedir para vocês mandarem os grupos para mim, que aí eu já divido os capítulos para vocês fazerem isso. Tá? Ok. Eu já vou mandar o livro hoje, e se vocês mandarem para mim os grupos, amanhã mesmo eu já mando a divisão dos capítulos. Como é uma interdisciplinar, todo mundo tem que fazer, porque aí vai ganhar pontos para todas as disciplinas. Ok? É um livro adotado pela FANS para todos os cursos. Então, assim, eu não sei como é que os outros professores vão fazer. Mas eu acho que a forma mais fácil, não dá para vocês falarem muito do livro como um todo, como ele é grande. Então, é melhor vocês se aterem mais a determinados capítulos. Mas é um livro bem legal. Comecei a ler no sábado. Tá? Vou postar ele agora para vocês. Ô, gente, então, na semana que vem, a gente sobe, a gente vai subindo, né? A gente vai chegar agora no diencéfalo. O tálamo é uma estrutura extremamente importante para nós, que a gente vai estudar. E nós vamos nos ater mais depois no córtex cerebral, que é uma aula que a gente vai ficar mais tempo mesmo, vai ser córtex cerebral. Então, a semana que vem a gente volta a revisar e a gente começa a semana que vem com o diencéfalo, então. Ok? Ok. Ô, gente, então, boa noite para vocês. Eu vou mandar, então, as gravações, ok? E vou mandar o livro agora. Bom? Gisele, obrigada pela aula. Nada, gente. Boa noite para Muito bom. vocês. Um abraço. Tchau.